Olá amigos, é um prazer estar com vocês novamente e hoje falaremos um pouco sobre captação psíquica e a sua capacidade de transformar vidas ou existências. Primeiro transforma a existência e depois transforma a vida, porque a vida é uma só ao longo da caminhada evolutiva. As existências são as etapas reencarnatórias. Então, quando nós falamos de existências, estamos falando de uma encarnação. Quando nós falamos de vida, estamos falando do todo. Então, o que é a captação psíquica? A captação psíquica não é nada mais, nada menos do que um recurso terapêutico, a denominação de um recurso terapêutico. O mais certo seria captação e alinhamento psíquico. Não é invenção nossa, isso iniciou no Rio de Janeiro, na década de 1950, com uma equipe de psiquiatras que investigavam o psiquismo dos pacientes da ala psiquiátrica e denominaram essa técnica. Era a equipe do Dr. Osmar de Andrade, que liderava um grupo de investigadores do psiquismo e fazia esse trabalho investigando então o inconsciente dos pacientes, os estados de ego e as suas manifestações. E depois foi se encaminhando, ficou um tempo perdida, porque quando este psiquiatra que liderava o grupo voltou ao mundo espiritual, os demais abandonaram a técnica, mas ela não ficou totalmente perdida, acabou chegando em algumas mãos, inclusive nas nossas, e nós pudemos então, com um olhar desvinculado dos limites impostos pela psiquiatria, pela medicina, com seus conceitos e preconceitos, pudemos investigar isso de forma muito mais livre. Então poderíamos denominar de captação e alinhamento psíquico, porque é uma técnica, um recurso terapêutico que visa, a partir dos sintomas e problemas, ou das condutas, ou dos distúrbios, investigar as suas causas, identificar essas causas, como foi construído o contexto de sintomas ou de problemas ou os distúrbios, as condutas, qual é o alicerce que produz, que move essas condutas, esclarecer as personalidades ou as vivências envolvidas nesse sistema de condutas ou podem ser também traumas, medos, culpas, traços culturais, tendências, automatismos, enfim, tudo aquilo que estiver envolvido na geração, na gênese de um problema. Então, se procura identificar isto, esclarecer para a personalidade envolvida, que muitas vezes não tem ideia por qual razão procede desta ou daquela maneira, e procedendo dessa maneira, influencia a consciência, ou sua influência, que vem do inconsciente, vem para a instância chamada ego e atinge a consciência, influenciando, conduzindo e alterando a consciência, alterando a conduta ou a percepção de realidade da pessoa. Então, essa é a técnica terapêutica. E a finalidade dessa técnica, evidentemente, se é uma técnica terapêutica, é não só investigar e entender e esclarecer as personalidades, como também esclarecer a pessoa que está sofrendo o distúrbio, o problema, o sintoma, ou a conduta inadequada, ou os seus familiares, porque muitas vezes o paciente já está num desequilíbrio tão grande que ele próprio não tem mais condições de procurar ou se nega a procurar um recurso dessa natureza, ou muitas vezes por conceitos equivocados, ou preconceitos, ou por questões religiosas, por descrença de reencarnação, etc. Então, muitas vezes são familiares que buscam, e nesse caso nós atendemos às solicitações dos familiares, muitas vezes sem que o paciente tome conhecimento disso. Até porque alguém que se encontra em desequilíbrio já não tem condição de decidir mais muita coisa sobre sua própria vida. Isso, por exemplo, se você vai no hospital psiquiátrico, pode encontrar lá alguém vestindo uma camisa de força ou amarrado numa cama, porque ele não tem condições de se conduzir de forma sensata e adequada, então ele passa a ser controlado para o seu próprio bem.
Na captação psíquica, muitas vezes os familiares pedem o tratamento à revelia do paciente, exatamente porque o paciente também não tem mais condição sensata de conduzir a sua vida e de buscar um recurso para o seu tratamento. Ou então opta por um tratamento que é inadequado para o seu problema, embora seja um tratamento muitas vezes considerado científico, mas inadequado para a natureza daquele problema. Então, o tratamento pode provocar algumas melhoras, pode provocar um bloqueio da manifestação do problema, mas não a sua cura. Então, só o acesso à investigação, a identificação, o esclarecimento, o tratamento, a orientação e o encaminhamento dessas personalidades de passado, que são detentoras das informações geradoras dos sintomas ou dos traumas geradores dos sintomas, é que pode resolver definitivamente o problema. Então isso é o que nós chamamos de captação e alinhamento psíquico. Quanto à reencarnação, é uma lei biológica, ainda não aceita por grande parte da humanidade, que apesar de considerar-se bastante avançada, tecnologicamente muito avançada, cientificamente bastante avançada, mas espiritualmente ainda bastante atrasada. Então a grande maioria da humanidade, adeptas de religiões, inclusive de religiões reencarnacionistas, ou que tem na sua origem a base reencarnacionista, negam-se a aceitar a ideia da reencarnação, seja por orgulho, seja por medo, seja por culpa, seja por descrença, ou seja por não compreender a reencarnação, ou por ignorância mesmo das leis, ou por não compreender as leis expressas nos evangelhos ou nas escrituras, então acabam por não aceitar, não entender ou nem saber que aquilo possa existir. Então, aqueles que já estão mais, eu vou dizer, espiritualizados, e quando eu falo de espiritualizado, não quer dizer que a pessoa não seja bem desenvolvida na amorosidade, na compaixão, nos sentimentos, que muitas pessoas boníssimas não têm a menor ideia da realidade espiritual. Então, são pessoas evoluídas moralmente, amorosamente, mas desconhecem a realidade espiritual. Então, as encarnações ou reencarnações são as existências vividas, e cada existência forma uma personalidade múltipla que vai se juntando àquilo que nós chamamos de condomínio psíquico, ou vai se agregando ao espírito, sem contudo diluir-se no espírito. É como se o espírito fosse o detentor de uma coleção de arquivos ou de vivências bem diferentes, cada uma com as suas experiências, boas ou más, que a qualquer momento pode ser reativadas e pode influenciar a consciência da parte encarnada, o estado de vigília, ou os sistemas do corpo, gerando problemas ou soluções. Porque muitas personalidades equilibradas e harmoniosas também são exatamente as que mantêm o equilíbrio e a conduta adequada, as buscas nobres do espírito. Aquelas que se encontram ainda em vibração negativa são as que produzem as más condutas, os distúrbios, as desarmonias, etc. Porém, uma personalidade equilibrada, muitas vezes também sábia, pode produzir uma reação aparentemente patológica na consciência que estiver se desvirtuando, como uma forma de frear um desvirtuamento. Então isso também pode acontecer. A terapêutica acontece então pela investigação, a identificação, o entendimento da problemática, o esclarecimento da personalidade que está envolvida com os equívocos, que precisa dar um significado novo às suas experiências, um significado mais leve, mais harmonioso. Muitas vezes está presa em raiva, ódio, sentimento de vinganças, doenças, desentendimentos, desarmonias, inconformismos, raivas, ciúmes, humilhações, enfim, qualquer tipo de problema, e não consegue sair daquela situação, então fazendo com que suas vibrações cheguem até a consciência, até o estado de vigília, e atinjam
alterem a conduta e gerem problemas, distúrbios no corpo físico. Então a terapêutica se resume na identificação, no esclarecimento, no tratamento e no encaminhamento dessas personalidades que, após esclarecidas, são induzidas a pensar no Mestre Jesus, que é o terapeuta por excelência, é o governador do planeta Terra e é considerado o espírito mais lúcido que trouxe as leis divinas para a humanidade, porque nós não podemos esquecer que Rama, Buda, Hermes Trismegisto, Zoroastro lá na Pérsia, Numu lá na Lemúria, ou então outros como o grande líder da Atlântida, Antúlio na Atlântida, né? E mais Buda, a própria filosofia grega, Jesus e tantos outros mensageiros que trouxeram parte das leis divinas e as mensagens ou as orientações de conduta, e sugerindo sempre, orientando sempre para que a humanidade compatibilizasse as condutas com o entendimento das leis divinas, e isso levaria a humanidade a um estado de maior harmonia, de maior saúde, maior prosperidade e maior felicidade. E Jesus foi o último mensageiro que trouxe a grande síntese das leis cósmicas, que é o chamado Evangelho de Jesus. E o Evangelho é um código de leis do mais alto nível que visa conduzir a humanidade ao estado de angelitude, que isso deverá ocorrer ainda nos milênios futuros, sem prazo determinado. Apenas estamos passando agora por mais uma etapa evolutiva, mais um ciclo evolutivo, em que o nosso planeta deixa de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Isto significa que ainda teremos muitos problemas, mas não tantos quanto tínhamos nos milênios que ficaram para trás. Então, a partir deste milênio, as coisas tendem a ir se harmonizando, embora lentamente, e talvez numa encarnação nós não tenhamos a possibilidade de ver grandes mudanças, porque as mudanças ocorrerão no decorrer do milênio. Então isso pode demorar bastante ainda. Então as personas, já falei que são as existências vividas, e eu penso que temos então, através dessa conversa, uma noção de como as coisas funcionam. Eu poderia ainda acrescentar alguma coisa desta planilha que me foi passada, onde tem a estrutura dos corpos, a estrutura perispiritual, dos 7 corpos, que são decodificadores dimensionais do espírito, até chegar na dimensão física, e o que significa a ação dos espíritos e dos corpos até chegar na consciência, e a ação das personalidades. Então, temos aqui o funcionamento do psiquismo humano. Então, o espírito, que é a centelha divina, aquele algo que saiu de Deus, segundo os espíritos orientadores, como a semente divina inconsciente, para fazer a sua caminhada ascensional, sua caminhada evolutiva. Então, o espírito gera e irradia ondas de possibilidades para o psiquismo humano através dos corpos sutis e os recebe de volta mais elaborados. Muitos colegas que trabalham na apometria trabalham com seu foco baseado em corpos, ou seja, na estrutura perispiritual. Nós trabalhamos na apometria nos baseando nas personalidades múltiplas, que são as que vivenciam as experiências e que gravam essas experiências com seus sucessos e seus fracassos. E na captação psíquica, então, nós acessamos direto o tempo todo as personalidades, e são elas que vão receber os tratamentos, as orientações, os encaminhamentos. Então, os corpos decodificam ou codificam esses impulsos que vão em direção à consciência. As personalidades, que são as consciências, na realidade, a consciência de cada encarnação, o elemento que vivencia a encarnação e sobrevive a ela, recebem as ondas de possibilidades e reagem
conforme os registros que possui, e emite impulsos de tendência, de vontade, de desejo e pensamentos, influenciando a consciência. A consciência é o nosso estado de vigília, é o elemento que raciocina. Os pensamentos brotam já das personalidades. Na consciência nós temos o raciocínio, que é o trabalho da consciência, podendo elaborar então ideias e materializar essas ideias, muitas vezes baseado até em pensamentos que fluem do psiquismo, do inconsciente, do ego. E então esses pensamentos, essas tendências, esses registros das personalidades influenciam a consciência. A consciência vai interpretar isso, esses impulsos e ondas, conforme seu grau de entendimento, de conhecimento, de inteligência, de reatividade, de senso crítico, de sentimentos e emoções. Utilizando todas essas ferramentas, a consciência vai tomar as decisões pelo chamado livre-arbítrio, que é um dom divino que todos temos, de poder fazer as escolhas que nós quisermos. A consciência então vai vivenciar essas experiências em interação com o meio, porque a consciência que reage ao meio e interage com o meio onde está vivendo, e devolver a experiência vivida dessa interação ao espírito através dos corpos. É uma descida vibratória de impulsos e uma subida vibratória de experiências vividas, trabalhadas, elaboradas. Então é assim que funciona, e essa planilha, essa cartela, nos dá essa ideia exata do funcionamento do psiquismo. Eu vou falar um pouquinho mais ainda do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é da Joana de Ângeles, que é um pequeno livro, mas um verdadeiro compêndio de informações sobre psiquismo, e para aqueles que vão trabalhar com captação psíquica, ou mesmo na TVP, na apometria, no doutrinação e esclarecimento de espíritos ou de personalidades, ou quer ter um entendimento sobre psiquismo, sobre essa realidade, quer se espiritualizar. Então são livros altamente recomendados. Esse trecho que eu vou ler aqui, A Reencarnação é Lei da Vida, é do capítulo Consciência e Sofrimento. Então ela diz o seguinte: a reencarnação é lei da vida, impositiva e inevitável. Então, se eu acredito ou não acredito, se eu nego ou não nego, não faz a menor diferença para a lei divina, porque querendo ou não, eu vou passar por essa experiência chamada reencarnação. Já estou passando e vou continuar passando, independente das minhas crenças, da minha negação. Então é recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Isso é extremamente importante que a gente tenha consciência. Nós somos os construtores da nossa felicidade ou das nossas dores e sofrimentos. Todos os espíritos têm alertado para isso. A própria lei divina, independente de religião, se tiver um evangelho, das religiões cristãs ou não cristãs, porque as orientais também dizem a mesma coisa, alertam sempre que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então você é o responsável pelos teus sucessos ou pelos teus fracassos, embora você não entenda, não aceite, se rebele, reclame, joga a responsabilidade em Deus, mas ele nada tem a ver com isso. Ele é apenas o autor da lei e o responsável pela aplicação da lei, porque perante a lei divina, ante os tribunais divinos, nós não podemos desconversar, não podemos negar, porque tudo fica registrado. Então, dispondo da livre opção ou arbítrio, então nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos. Deus não nos impede de nada. Você quer sair fazendo banditismo, você faz. Você quer se suicidar, você suicida. Se você quiser construir tua felicidade, teu sucesso, tua prosperidade, o que você quiser fazer, você faça. A lei divina não te impede. Só que você arcará com as consequências de tudo que você faz, do bem ou do mal. Então isso é o que se chama livre-arbítrio, nem Deus interfere.
Então, esse livre-arbítrio trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento que se entrega. Isso é conhecimento primordial para quem vai trabalhar na captação psíquica, na captação e alinhamento psíquico, quem vai trabalhar na terapêutica do psiquismo. São conhecimentos fundamentais. Como luz nos refolhos da consciência adormecida, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço, de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir a harmonia, ou seja, harmonia é ausência de culpa. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la. É o que se chama aprovação. Então, se eu cometi erros no processo, na caminhada evolutiva, eu vou repetir a experiência até aprender. A lei divina vai me impor aquilo que eu tiver que trabalhar. Então, o ideal é que nós não fugíssemos dos problemas que surgem em nossas vidas. Agora, se eu inadvertidamente ou teimosamente arranjei um problema, até tenho o direito de sair dele. Mas se a vida te apresentou um problema, não fuja dele, porque ele vai ser repetido de várias formas. Eu sempre conto a historinha de um amigo meu que era casado com uma esposa muito ciumenta. Então ele resolveu divorciar-se dela por causa dos seus ciúmes. Encontrou uma outra que era perfeita para ele. Depois de 10 anos de casamento, ela tornou-se 2 vezes mais ciumenta que a primeira, porque era uma prova para ele. Ele, não suportando o ciúme da segunda, resolveu de divorciar-se novamente e foi trabalhar num centro espírita, porque lá ele encontraria a mulher perfeita, espiritualizada. E encontrou realmente uma pessoa muito agradável, muito simpática, e se casou com ela. Há alguns anos depois, ela revelou-se 3 vezes mais ciumenta que as outras 2 juntas. Então, essa é a prova daí de seguinte: agora eu não separo mais, porque agora eu entendi que a minha prova foi necessária 3 vezes. Então, você não escapa das tuas provações. Então, quando vier uma provação que você não esperava, que você não imaginava, que não foi você, por teimosia, por rebeldia, por estultice, por falta de observação que você construiu, aí não adianta você tentar escapar, porque você vai se meter em encrencas maiores. Então a experiência chamada provação se vai repetir tantas vezes quanto for necessário. E se você insistir teimosamente no desacerto, vai piorar, vai se transformar em mecanismo de dor sem alternativa ou escolha. Aí cai naquilo que é chamado expiação. Aí você começa a entender como é que se constrói um problema, como é que se constrói uma encrenca. O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência, conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Então, quanto mais lúcido eu for, mais eu buscar minha vida, compatibilizar minha vida com as leis divinas, menos sofrimento eu vou construir. Porque eu ainda posso construir alguma coisa por desentendimento ou por não vivenciar uma lei de acordo com como eu deveria ser, por causa do nosso próprio estágio evolutivo. Então, nós muitas vezes nos desviamos, esbarramos em provocações e nós desviamos da linha, procedimento adequado. Então, mas quanto mais eu buscar usar a inteligência e as leis divinas para conduzir a minha vida, menos sofrimentos eu vou construir. Então, do sofrimento aselvajado, automático, ao martírio, desde o grosseiro e instintivo ao profundo, racional, as tecelagens das noções de responsabilidade trabalham a culpa, que imprime o imperativo da reparação como recurso inalienável de recuperação. E aqui nós já aprendemos, por exemplo, que a culpa em si mesma ela gera necessidade de punição. Quanto maior a culpa, quanto mais dura a culpa, quanto mais duro você for, menos perdão a você mesmo ou aos outros, mais a punição é severa, a autopunição, porque é sempre uma autopunição.
Quanto mais flexível você for se tornando e consciente, você toma consciência que errou, mas não se culpa, você se propõe a reparar o erro, então essa reparação é muito mais leve. Geralmente ela é realizada em trabalho e não em sofrimento, em dor, que apenas vai quebrar a tua teimosia e te preparar para você ter que pagar mais na frente. Todo teimoso paga duas vezes, porque primeiro ele vai resistir, não quer pagar a sua conta. Então, a lei divina vai se obrigar a quebrar sua resistência primeiro, e isso pode demorar anos ou séculos, até milênios, e depois de quebrar a sua rebeldia, dele entender que deve e tem que pagar, aí começa o pagamento. Então, por que não começar logo? Nós poderíamos evitar o sofrimento. Podemos, depende do nosso livre-arbítrio. Se eu reconheci logo que eu errei e me proponho a pagar a conta, acabou o sofrimento. Só tem o pagamento, o trabalho do pagamento para fazer. Para que você vai ficar discutindo? Agora, fique discutindo e teimando e encrencando, piorando a situação, que você acaba sendo executado e no final tem que pagar a conta do mesmo jeito. Com acréscimos ainda, né? Porque tem juros. Então, quando há teimosia, instalam-se os conflitos. Quando há consciência de culpa, que se transforma de uma para outra reencarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos, que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual. E quando nós desarticulamos essas engrenagens do corpo perispiritual, pode-se preparar para os sofrimentos de longo curso, e às vezes de várias encarnações. Então devemos tomar cuidado para isso. E só o autoconhecimento e a espiritualização, a consciência de que o Evangelho é o nosso manual de bom funcionamento, é que nos pode livrar disso. Não tem nada a ver com religião. A religião não importa. Não precisa nem ter uma religião. Eu tenho que ter consciência disso. O modelo organizador biológico, que é um instrumento que é instalado no corpo astral, né, propiciando as anomalias congênitas, é ele que, quando existe uma desarticulação, um desarranjo na estrutura perispiritual, é ele que vai executar a materialização desse desarranjo para ser excluído do corpo perispiritual, vai passar para o corpo físico. Então, o modelo é que vai provocar as anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras, ou se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, os karmas perturbadores que dilaceram com severidade o ser. Vamos atentar bem para isso, propiciando anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras que se instalam no ser profundo, favorecendo as rudes aflições morais, sociais, financeiras e em karmas perturbadores que dilaceram com severidade o ser. Então fica aí material para reflexão da importância, sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância da busca de espiritualização e a importância que tem essa ferramenta chamada captação psíquica como terapêutica desses aspectos, sempre mostrando, né, como se construiu o problema, mostrando que ninguém é inocente, que ninguém está sofrendo por acaso, e possibilitando uma melhora. Muitas vezes não consegue a cura, mas possibilita uma melhora e principalmente a compreensão da problemática. E quando eu passo a compreender alguma coisa, eu vou lidar muito melhor com aquilo e geralmente entendendo que uma determinada conduta, uma determinada postura, um determinado hábito ou vício vai me gerar problemas, eu posso corrigir aquele vício, aquele hábito, postura ou problema e evitar sofrimentos futuros.